Bom dia, tudo bom, gente? Como é que vai? Bacana? Bom, hoje, como eu havia prometido, nós vamos conversar sobre um período complexo da história do Brasil. Período esse da chamada ditadura civil-militar no Brasil. Alguns querem impor ou mesmo remodelar a história para regime militar, mas todos sabemos que o período em si foi uma ditadura realmente civil-militar ocorrida no Brasil entre 1964 e 1984. Então, esse período, a gente já estudou nas aulas anteriores que João Goulart, o último presidente civil, até 1964, março de 1964, João Goulart foi deposto por um golpe onde os militares se adonaram do poder no dia 31 de março de 1964, com o golpe. No dia 1º de abril de 1964, surge a famosa e histórica ditadura civil-militar no Brasil. Muito bem, feita a ditadura, dado o golpe, onde vocês se lembram que os paulistas foram para as ruas na marcha com Deus, com a família, pela propriedade, a marcha que teve em São Paulo logo depois do comício, do famoso comício da Central do Brasil, onde João Goulart havia prometido as reformas de base e ali começado a fazer. E a elite, portanto, não gosta disso e parte para o enfrentamento total, quando então nasce assim dá-se assim o golpe militar. A gente já viu tudo isso. Hoje nós vamos estudar, portanto, como foi esse período de ditadura, como foi esse período da história do Brasil, que muita gente chama também como anos de chumbo, né? Aí é o pessoal mais ligado aos movimentos opositores do regime, chama de anos de chumbo. Outros dizem que foi um período de grande desenvolvimento no Brasil. Vamos observar isso agora. Muito bem. Os militares, quando chegaram no poder, eles começaram a governar. Primeiro, houve no Brasil uma sensação de democracia sem existi-la, sem essa existir. Como assim uma sensação de democracia? Simples. Os militares, eles, a priori, para começo de história, eles fecham o Congresso, e logo depois reabre o Congresso. E Ranieri Mazzilli, que era então, na época, o presidente do Congresso, declara vaga a presidência da República, os militares tomam conta e uma junta militar composta por uma pessoa, um militar do Exército, outra da Marinha, outra da Aeronáutica, uma junta militar se empossa no poder, toma conta do poder, fazendo com que o Brasil entrasse numa governança militar, sendo governado por militares. Muito bem. Esses militares começam a governar com atos institucionais. Chamava-se ato institucional. AI. AI significa ato institucional. E o que é um ato institucional, professor? Ato institucional são leis excepcionais, leis que estão acima até da Constituição. Elas são maiores que a Constituição. E isso não existe em canto nenhum, só em ditadura. E o ato institucional, portanto, os atos institucionais, o número 1, tá? O número 1, ele primeiro, deixe-me ver aqui, o número 1, isso.
O ato institucional número 1, isso, ele o AI-1, pronto, o AI-1 dá poderes para um presidente. Para os militares escolhem um presidente, os próprios militares. E aí eles escolhem, no AI-1, eles escolheram o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco como primeiro presidente militar do Brasil. Marechal Castelo Branco. E o Marechal Castelo Branco assume o cargo no dia 15 de abril de 1964. Quando ele assume o cargo em 1964, iria governar, esse AI-1 dava poderes para ele governar 64, 65, 66. Ele entregaria o cargo em 66. Porém, após a instalação do primeiro ato institucional, os militares alegaram logo que não ia dar tempo do Marechal Castelo Branco organizar o governo, e aí esticaram mais o mandato até 67. Ia começar. Ora, os militares prometiam que pegariam o governo, organizariam e devolveriam o país à democracia. Voltaria a ser democrático. Que nada. Disseram logo que o AI-1 não dava tempo de organizar o país. E esticaram de 64. Era para ser de 64 a 66. E eles esticam logo de cara de 64 até 67. E a principal criação do AI-1 foi o Serviço Nacional de Investigação, o SNI, que é um serviço secreto para investigar. Investigar quem, professor? Para investigar a oposição. Era uma polícia secreta que investigava a oposição. Quem era da oposição era perseguido e preso por esse grupo do SNI, chamado Serviço Nacional de Investigação, de Investigações, o SNI, que era que investigava a situação política do país, ou seja, um órgão para caçar, como eles mesmos diziam, caçar comunista, para caçar opositores ao regime. Muito bem, no contexto da Guerra Fria, lembre-se que nós estamos durante a Guerra Fria, o Brasil, lógico e evidente, se aproxima dos Estados Unidos. Aproximou-se dos Estados Unidos. E logo de cara, fecha a embaixada da União Soviética, acabando com a amizade entre Brasil e União Soviética. Então os Estados Unidos agora, o Brasil agora é totalmente alinhado aos Estados Unidos da América. Isso tudo organizado pelo primeiro governo militar, o governo de Humberto de Alencar Castelo Branco. Já o governo Castelo Branco já promulga o ato institucional número 2. O AI-2, ato institucional número 2, foi em 65, estabeleceu eleições indiretas para presidente, concedeu ao presidente poder de intervir em outros estados, ou seja, deu poderes ao presidente de tirar os governadores e botar quem quisesse, demitir funcionários civil e militares, demitir sem justa causa, chau, ou seja, se a pessoa fosse da oposição, é funcionário público federal, está demitido. Isso foi o AI-2, o ato institucional número 2 que deu esses poderes. Baixar decretos-leis sobre a segurança nacional, ou seja, o que é um decreto-lei? É um decreto feito pelo presidente da República, sem passar pela Assembleia, pela Câmara dos Deputados, sem aprovação da Câmara nem do Senado, que vira lei. Vocês sabem que num país democrático, o presidente, se quiser uma lei, ele faz a lei, manda para o Congresso aprova e devolve ao presidente para ele sancionar. Aqui não.
o ato institucional número 2 dava poderes ao presidente da República para que ele fizesse a lei e ele mesmo sancionasse. Ou seja, o legislativo não servia mais para nada. Isso é o ato institucional 2. O ato institucional número 2 ainda cria apenas 2 partidos para dar ares de democracia. Lembra que eu disse que o Brasil parecia, de quem via de longe, uma democracia? O ato institucional número 2, ele cria 2 partidos. Um partido que apoiava a ditadura e outro partido de oposição. Que oposição, professor? Ele podia... Calma, uma oposição moderada. Uma oposição na base do... Eu sou oposição, mas tá bom aí do jeito que tá. Desse modelo. Que partidos eram esses? Primeiro partido, o partido Arena, Aliança Renovadora Nacional, Arena. A Arena era o partido que apoiava os militares, portanto o partido do governo da ditadura era a Arena, Aliança Renovadora Nacional. O partido de oposição foi criado o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Esse mesmo que está aí até hoje. O famoso Centrão. Entenderam? Nada se muda nesse país, é impressionante. E aí, isso tudo foi criado no AI-2. O AI-3, o ato institucional número 3, o AI-3 determinou o fim das eleições diretas para governador, vice-governador, suspendeu as eleições de prefeito nas grandes cidades. E aí, esses prefeitos de grandes cidades, governadores e vice, começaram a ser escolhidos pelos próprios presidentes da República. Quem escolhia o governador de cada estado era o presidente. Quem escolhia o prefeito da capital de cada estado era o presidente. O nome desses prefeitos e governadores vão entrar para a história, botaram o apelido como governadores biônicos. Prefeitos biônicos. Por que biônico? Porque não é natural. O natural seriam ser escolhidos pelo povo. Mas o AI-3, o ato institucional número 3, tira isso do povo. O povo não pode mais escolher prefeito de cidade grande, vice-governador nem governador. Quem escolhe é o presidente da República. O ato institucional número 4, o AI-4, que já foi em 66, o ato convocou o Congresso Nacional, que estava fechado até então, convocou o Congresso Nacional para discutir uma nova Constituição para o Brasil. Em janeiro de 67, isso foi no fim de 66, em janeiro de 67, isso mesmo, janeiro de 67, promulgou-se a Constituição de 67. Gente, fortalecia a Constituição de 67, ela tirou os poderes do Congresso. Todos os poderes centralizaram-se na mão do presidente da República. O nome disso é o quê? Quando um poder apenas manda. Ditadura. Portanto, a Constituição de 67 deu ao presidente da República poderes gigantescos para governar. Deu poderes enormes de governo, de possibilidade de governo. No campo da economia, Castelo Branco ainda tentou promover o crescimento tentou controlar a inflação, ele estimulou a entrada de capital estrangeiro, coisa da direita, né? Estimula capital estrangeiro para entrar no Brasil, tal e coisa. Mas o Marechal Castelo Branco, ninguém pode dizer que era da linha dura. Linha dura, que se chamava na época, o militar de linha dura é aquele que não admitia ninguém falar nada contra. Castelo Branco ainda era um cara educado, político, ainda conversava com a oposição, com uma pessoa ali, outra acolá, mas vem aí
tempos difíceis. Vem aí tempos que preferíamos esquecer que existiram. Vamos entrar agora no segundo presidente da República da era militar, do regime militar, da ditadura, o general Arthur da Costa e Silva. Tá bom? Bacana. Quando, em 66, nas eleições de 66, eleições já indiretas, né? Eleição indireta é aquela eleição que é feita dentro do Congresso. Congresso que haviam convocado, Congresso totalmente agora formado por pessoas da situação, ou seja, da Arena, do Partido Arena e do MDB, aquela oposiçãozinha meia boca, né? E esse Congresso é quem vai escolher o próximo presidente da República, que normalmente o nome já vinha de lá de cima dos militares. Agora, o nome a ser escolhido era o do general Arthur da Costa e Silva. Esse general a gente pode chamar de linha dura. Mas vamos ver os acontecimentos. Começa o general Arthur da Costa e Silva, ele começa seu governo, ele prometeu governar para o povo, melhorar a qualidade da educação do Brasil, dialogar com as classes trabalhadoras. Ele promete tudo isso. E o povo começa a sentir que a democracia está voltando, né? O povo normalmente acredita em tudo. E muito bem. E então, em março de 1968, lembre-se, acontece no mundo, em 1968, acontece em Paris a jornada dos estudantes. Os estudantes saem para a rua, são os anos na Europa, nos Estados Unidos, é tempo de contestação. As músicas internacionais falam em liberdade. A mulher começa a exigir os seus direitos plenos de liberdade. O mundo respira liberdade. O mundo está posto para ser livre. Os estudantes de Paris entram em guerra, bem dizer, na cidade de Paris, por maior liberdade de expressão. E isso influencia o planeta todo. E essas ideias chegam ao Brasil com força. Essas ideias chegam no Brasil com força, e ao chegar no Brasil, quando elas chegam no Brasil, é interessante que se esperava, aguardava-se aqui no Brasil Se o presidente Arthur da Costa Silva tinha dito que queria dialogar com a classe trabalhadora, com o povo, ia melhorar a educação, então todo mundo esperava, que fosse bacana. E aí foi organizado pelos estudantes de São Paulo, da USP, estudantes universitários da USP, assim como da Universidade Católica de São Paulo, organizaram uma passeata. Uma passeata na rua, pedir o fim, a volta da democracia, pedir mais apoio à educação e apoio à cultura. E aí os artistas foram para a rua também, artistas como Gilberto Gil, deixe-me ver aqui, Elis Regina, Glória Menezes, deixe-me ver, Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda. Esses artistas foram à rua junto com os estudantes. Era a passeata dos 100 mil. Essa passeata em São Paulo tinha 100 mil pessoas gritando por liberdade. Triste pensamento e ilusão. Nesse dia, o presidente da República da época, o general Arthur da Costa e Silva, mostra para que foi que ele veio. Mostra quem era o regime. Quem manda aqui são os militares.
o recado foi este. E ele coloca na rua o exército a atirar no povo, sem dó nem piedade, cavalos a passar por cima das pessoas. E nessa passeata, o estudante Edson Luiz, um estudante nordestino que estudava na USP em São Paulo, foi morto com um tiro. E Edson Luiz virou um símbolo de resistência à ditadura. Nesse mesmo dia, os estudantes pegaram o corpo de Edson Luiz, botaram na cabeça, botaram acima da cabeça e partiram para o restaurante universitário, onde lá o corpo foi velado. No outro dia, as ruas estavam em pandemônio. Todo mundo saiu às ruas. As mães dos estudantes iam às ruas pedir a volta da democracia, que parasse, que a ditadura acabasse. Foi pior. A ditadura se recrudesceu, ficou mais dura, ficou muito mais dura. E várias, centenas de prisões nesse dia foram feitas. Observem nossas imagens ao final, as imagens da passeata dos 100 mil, as imagens... Observem as imagens a seguir, as imagens do corpo de Edson Luiz, as imagens dos artistas que participaram. Mas houve uma reação forte dos militares e foi decretado no dia 2 de setembro do ano de 1968 o famigerado e famoso Ato Institucional número 5. É o AI-5, que de vez em quando vocês veem na televisão algumas pessoas pedindo a volta do AI-5. Senhoras e senhores, o AI-5 foi o ato institucional que decretou. O AI-5 decretou. Deixa eu dizer aqui, viu? O AI-5 decreta o fim das liberdades civis. O que é isso? Ninguém pode mais sair na rua para protestar. 2. Todos os deputados foram cassados. Todos. Fecha o Congresso. Manda o presidente. Todo o Supremo Tribunal Federal foi tirado e botado juízes que os militares quiseram. O habeas corpus, o que é o habeas corpus? Habeas corpus é uma medida jurídica que serve para quem foi preso sem um processo. Por exemplo, eu olho para a sua cara, não gosto, você está preso. Por quê? Foi o que eu fiz. Você não tem chance. E o habeas corpus serve para isso, para lhe dar a oportunidade de lhe tirar da cadeia se você for preso injustamente. Então é uma liberdade, é uma garantia de uma pessoa, jurídica para uma pessoa, ser julgado decentemente. Foi suspenso também. Então, a partir desse dia, quem era oposição foi preso. Quem não foi preso fugiu do Brasil, teve que ir embora do Brasil. Criaram-se slogans ufanistas. Ufanistas é de extrema nacionalidade, dizendo, por exemplo, Brasil, ame-o ou deixe-o. Amar o Brasil significava aceitar que os militares tomassem conta. Isso significava amar o Brasil. Até hoje, tem gente que ainda pensa assim. Que tristeza dessas pessoas que não aprenderam história, que não entenderam que democracia é para ser respeitada a vontade do povo. É o que importa é a vontade do povo. Nenhum político, nenhum presidente do mundo tem direito a tirar essa liberdade das pessoas, a liberdade de escolha. E o AI-5 tira essa liberdade, acaba com a liberdade das pessoas, de todas as formas. Um deputado da época, chamado Moreira
Deixa-me ver o nome dele aqui, ver se eu me lembro do nome dele. É Moreira Alves. Márcio Moreira, desculpa. Márcio Moreira Alves. O deputado Moreira Alves, do Rio de Janeiro, sobe à tribuna nesse dia e esculhamba o AI-5. Diz que é um absurdo o AI-5. Pede para as moças não irem dançar com os cadetes militares nos bailes. Ele pede também que denuncie o povo, pede ao povo cadê? Pede à população para não desfilar no dia 7 de setembro, em forma de protesto. E por isso, o Supremo Tribunal Federal, que ia até aí, tinha sido posto, os juízes todos do Supremo, pelos militares, manda prender o deputado. A Câmara Federal proíbe de prender o deputado por liberdade de expressão. E aí, o general Arthur da Costa e Silva manda fechar o Congresso. É muito poder na mão de um presidente. Mas o povo brasileiro não se conforma. O povo brasileiro é valente e cria as reações ao ato institucional número 5, as reações ao AI-5. E nasce aí a famosa guerrilha do Araguaia, no mesmo modelo da guerrilha cubana que colocou Fidel Castro e Che Guevara no poder. No Brasil foi criada a guerrilha do Araguaia, onde os estudantes fugiram para as matas aqui no Araguaia, onde hoje é o Tocantins e o oeste da Bahia, e ali criaram um exército paramilitar para combater a ditadura. Era nesse exército que a ex-presidente Dilma Rousseff estava lutando pela democracia, ao lado da democracia. É nesse momento que a ex-presidente Dilma Rousseff vai presa, torturada, passou 2 noites sendo estupradas por militares. O deputado Moreira Silva denuncia que os quartéis do Exército e da Marinha e da Aeronáutica são locais de alta tortura. De alta tortura. O presidente Arthur da Costa e Silva cria um negócio chamado, deixa-me ver aqui, se eu me lembro o nome, deixa-me ver, cadê? Operação Bandeirante. Essa Operação Bandeirante, a OBAN era para caçar quem era contra o governo, caçar como bicho. Se achasse, pegasse vivo, ótimo, prende ou expulsa do Brasil. Mas se matar, melhor. Isso era o regime. Isso era a ditadura. Outras surgiram também, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, que era um grupo de jovens também que lutava contra os militares. Esse praticava assaltos em bancos, porque dizia que banco era coisa de capitalista. Tiravam dinheiro do banco para bancar a revolução no Brasil. Absurdo? É, claro que sim. Mas cada um lutava com as armas que tinha, tanto os militares lutavam com as armas que tinha para que o capitalismo sobrevivesse no Brasil, e os jovens comunistas lutavam com as armas que tinham em busca de fazer uma revolução comunista no Brasil. Era a Guerra Fria, vista ao vivo e em cores dentro do nosso país. Portanto, tudo isso, todos esses movimentos entre os anos 70, começam os anos 70. Agora, o presidente foi escolhido o mais duro e temido de todos eles, o presidente Emílio Garrastazu Médici. E o presidente Emílio Garrastazu Médici, custeado pelos Estados Unidos da América, bancado pelos Estados Unidos da América, começa a
o chamado milagre brasileiro. O Brasil cresce economicamente coisa de 10, 11% ao ano no PIB. Era como a China crescia hoje. Como a China hoje. O Brasil nesse período militar. Às custas, custeado pelos Estados Unidos. É aí que se constrói a Ponte Rio-Niterói. Construções gigantescas, faraônicas, dando emprego ao povo. E enquanto isso, o povo empregado, o povo fechava os olhos para o absurdo que acontecia na política, as perseguições, as mortes que ocorriam na política. Enquanto isso, a economia brasileira ia muito bem. A inflação baixa, poder de compra do povo, baixinho, mas a elite estava ganhando muito dinheiro. É nesse momento que um jornalista chega e pergunta ao ministro da Fazenda, na época, o senhor Delfim Neto, pergunta-se: Delfim, ministro, se o Brasil está tão rico, por que a população ainda continua tão pobre? E ele aí responde: é preciso fazer o bolo crescer para dividir o bolo. Ou seja, é preciso fazer a economia crescer, 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 crescer. Só quando tiver muito gigantesca, vamos dividir com os pobres. Enquanto isso, os ricos melhoravam aqui no Brasil a olhos vistos. É construída, como eu disse, a Ponte Rio-Niterói. É construída a usina hidrelétrica de Itaipu, na época a maior do mundo, a binacional. Foi construída uma rodovia que liga o nada a lugar nenhum. Que rodovia foi essa? A Transamazônica, que até hoje ninguém sabe onde enfiaram o dinheiro. Mas ninguém podia falar nada. Não se dizia nada, a imprensa calada. Porque se falasse qualquer coisa, fechava-se o jornal. A arte não podia falar. Artistas criavam músicas e a censura proibia essas músicas de serem passadas nas rádios. É o tempo da ditadura mais duro que existe. É a época do general Emílio Garrastazu Médici no poder. Enquanto isso, está acontecendo no mundo uma bagaceirazinha básica. Uma bagaceirazinha básica. O milagre econômico vai acabar. Por quê, professor? Porque o mundo tem um problema sério. Começa a crise mundial de petróleo. Os Estados Unidos agora, que viviam muito bem, obrigado, distribuindo dinheiro para as ditaduras da América Latina, os Estados Unidos agora precisa de dinheiro para comprar petróleo. O petróleo está em baixa nos Estados Unidos e tem que comprar muito petróleo. E aí os Estados Unidos começam a cobrar de quem ele tinha emprestado. E um dos países que ele começa a cobrar é o Brasil. E o Brasil não tem dinheiro para pagar os Estados Unidos. E os Estados Unidos começam a cortar o dinheiro que mandava para cá. E aí a gente começa a ver a verdadeira face da economia da ditadura. Não tinha dinheiro. A educação começa a despencar. A saúde começa a despencar. E aí a gente começa a navegar em péssimas águas. Inflação começa a subir. O salário do povo não aumenta. A educação a cada dia pior. A saúde cada dia pior. E o povo começa a voltar a se revoltar. Começa a se revoltar novamente. E o povo começa a ir às ruas. Mas ainda não pode. E aí chega o governo do general Geisel, Ernesto Geisel. O general Geisel chega no poder, chegaram no poder sem eleição, tá? Com eleição indireta. O general Geisel chega no poder prometendo levar o Brasil a uma democracia de novo. Lógico, não dava mais para segurar. Enquanto os Estados Unidos bancava, era bacana. Agora a coisa tá feia. O certo é entregar
para os civis de novo governo. E assim era feito. O AI-5, no ano de 78, se acabou. Volta a termos algumas liberdades. Enquanto isso, naquela época do presidente Médici, todo mundo foi posto para correr do Brasil. Políticos como Leonel Brizola, lembram? Foi posto para fora do Brasil. João Goulart, até hoje, até esse momento, estava no Uruguai, exilado. Carlos Lacerda, que tinha apoiado o golpe, estava nos Estados Unidos, exilado, não podia voltar para cá. Deu o golpe, se lascou. Miguel Arraes, de Pernambuco, um socialista, tinha sido expulso, estava na França. Fernando Henrique Cardoso também. José Serra também. José Dirceu também. Todos expulsos do Brasil. Todos esses políticos. Enquanto isso, começa em São Paulo uma greve em 1978, é a primeira greve do regime militar, que era proibido. Um nordestino metalúrgico chamado Luiz Inácio Lula da Silva, ousado, peitou os militares e convocou uma greve. Ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. E convocou uma greve e os metalúrgicos aderiram. Pararam as fábricas de veículo em São Paulo, pararam. E agora, José, prende este homem. E os militares, mesmo em 78, prenderam Luiz Inácio Lula da Silva. Os sindicalistas, o pessoal do sindicato, vai para a frente da Polícia Federal e exige a soltura de Lula. E soltam Lula. Quando solta Lula, Lula se torna a maior liderança sindical da América Latina. A voz que clamava por democracia. E isso era um perigo para a ditadura, mas a ditadura já estava... não quero nem saber, quer saber? Não tem mais dinheiro, não vem mais dinheiro dos Estados Unidos. Fazer o quê? E aí entra o último presidente da República militar, o general João Batista de Oliveira Figueiredo. E o general Figueiredo, quando chega na presidência, promete que eu serei o último presidente militar. E assim foi feito. O general Figueiredo garante o fim da ditadura quando, ao final do seu governo, ele convoca, apresenta para ser o próximo presidente, não mais um militar, apresenta um civil. Quem é o civil que ele apresenta? O ex-governador de São Paulo, da Arena, um tal de Paulo Maluf. Paulo Maluf. A oposição aí, que agora estava sentindo toda a prosa, apresenta outro civil para concorrer. É a primeira vez que vai ter concorrência. Mesmo indireta. Mesmo lá, a eleição vai ser no Congresso. Mas vai ter disputa. Os militares apresentaram Paulo Maluf e o MDB apresentou Tancredo Neves. O resultado dessa eleição e a redemocratização do Brasil é assunto para a próxima aula. Obrigado a todos. Tenham todos um ótimo dia. Tchau.